E o assunto agora é divisão. Não, editor. É divisão, que vem de dividir. Agora sim. Um tutorial para nunca mais errar uma divisão entre números inteiros ou entre números decimais. E a gente já vai dar aqui os spoilers. Primeiro eu vou falar sobre o que é a operação de divisão. Depois, como é feita a divisão com números inteiros, em 4 passos. E esses 4 passos eu chamei de C de Muri e D de Muri. Por quê? Vamos ver. Depois, fala sobre a divisão com números decimais. E, por fim, vai ter um bônus, que eu vou fazer um funciona mais por que breve. Bom? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é a operação da divisão? A operação da divisão nada mais é do que calcular quantas vezes uma quantidade cabe dentro da outra. É claro que depois, com o passar do tempo, a gente começa a ver outras aplicações da divisão, mas basicamente é isso. Eu quero saber quantas vezes uma quantidade cabe dentro de outra. Vamos fazer aqui algum exemplo. 7 dividido por 2. Aqui estão as formas que a gente pode representar a divisão, Os 2 pontos com tracinho, 2 pontos, uma fração ou uma fração escrevendo na mesma linha, que se usa essa barra inclinada. Então, como é que a gente faz isso? 7 dividido por 2. Eu tenho que ver quantas vezes grupos de 2 cabem dentro desse grupo de 7. Então, eu posso circundar um grupo, 2 grupos, 3 grupos. Então, eu tenho 3 vezes esse grupo de 2 aqui dentro. E restou 1, que eu não consigo fazer um outro grupo de 2 aqui. Então, o que a gente diz? Que 7 dividido por 2 é igual a 3. São 3 vezes que eu consigo ter o grupo 2 dentro do grupo 7, com o resto 1, ou seja, sobrou 1. E importante, e que é óbvio, o resto é sempre menor que o divisor. Porque se eu tivesse aqui 2 ou 3 sobrando, eu ainda poderia fazer mais um grupo. Então, sempre o que resta é menor que o divisor, ok? Dando nome a cada um deles, Nesse caso, o 7 é o dividendo, o 2 é o divisor, o 3, que é o resultado em si de quantas vezes o divisor cabe dentro do dividendo, é o quociente, e o que sobrou, o que restou, é o resto. Então, por exemplo, 9 dividido por 3. 9 é o dividendo, 3 é o divisor. Dividindo, nesse caso, a gente vê que eu consigo fazer 3 grupos de 3 aqui dentro, e não sobra nada. Então, essa divisão não tem resto, uma divisão sem resto. A gente chama isso de uma divisão exata, quando o resto é igual a zero. E agora o próximo passo é falar sobre a divisão com inteiros, Os 4 passos para a gente fazer sempre essa divisão. Quais são esses 4 passos? Primeiro, separar os algarismos da esquerda do dividendo até ser maior que o divisor ou até o fim dos algarismos. Ou seja, eu olho aqui, por exemplo, essa divisão. 9 dá para dividir por 38? Não. Então, vou pegar mais um algarismo. 91 dá para dividir por 38? Sim. Então, eu faço uma marca aqui e faço essa divisão. Então, primeiro eu separei esses primeiros algarismos suficientes para serem maior que o divisor. Depois eu faço a divisão só desses algarismos. Então, 91 dividido por 38. 3 acho que não dá, então eu vou testar o 2. 2 vezes 38, a gente faz a continha, dá 76. Opa, 76 é menor que 91. Então, essa multiplicação eu faço logo a seguir. Multiplicar o quociente pelo divisor e escrevendo abaixo do dividendo esse resultado. 2 vezes 38, 76. E aí, por fim, o quarto passo, eu calculo o resto, que é calculado pela subtração do que eu tinha selecionado lá em cima, 91, menos 76, dá 15. Só que eu vou continuar. Só que agora, como é que é o próximo passo para continuar? O próximo passo é descer um algarismo seguinte, mas só um, até o fim dos algarismos do dividendo. Então, por exemplo, aqui eu desci o 2. Então, ficou 152. 152 dividido por 38, como 38 é próximo de 40, eu estimo que seja 4. E aí, o que é que eu faço? Eu volto a fazer a sequência toda. Eu fiz a divisão pelo divisor, tá? E aí, agora eu multiplico esse quociente, esse 4 que eu coloquei aqui, pelo divisor. Multipliquei e coloquei embaixo do dividendo. E, por fim, eu calculo o resto, que nesse caso foi 0. Então, como a gente viu lá atrás, essa divisão é uma divisão exata, em que o resultado é 24 e o resto foi 0. Aqui é a posição de cada número, Esse foi o dividendo, eu estou representando por um D maiúsculo. Esse aqui é o divisor, D minúsculo.
esse aqui é o quociente e lá no final é o resto, tá legal? Então, nesse método de divisão com inteiros, eu tenho esse método em que você separa, né? Separa inicialmente os algarismos suficientes para fazer a divisão, divide, realiza a divisão, escreve lá no quociente o valor da divisão, aí você multiplica pelo divisor e joga lá para o lado, embaixo do dividendo, para você fazer a subtração, subtrai e obtém o resto. A partir do próximo passo, sempre você desce mais um algarismo, divide, multiplica e calcula o resto. Desce mais um algarismo, divide, multiplica e calcula o resto. E assim sucessivamente até terminar os algarismos do número. Então eu chamei esse método, né, não um método, é apenas para não esquecer, de C de Moore. Separa, divide, multiplica, resta. E depois D de Moore. Desce 1, divide, multiplica, resta. Por que eu fiz isso? Tá, é lógico que de repente vocês não precisam decorar esse mnemônico aqui, mas eu fiz isso apenas para mostrar que a gente precisa fazer todos os passos. A gente não pode pular nenhum passo desses 4, seja na primeira ocorrência, né, que é esse C de Moore, seja na segunda, que é o D de Moore. E eu vou fazer agora aqui alguns exemplos, que vou mostrar algumas questões de dúvida e de uma tentação de você pular e que aí dá problema. Bom, então vamos lá primeiro com uma dúvida. Quando eu tenho um dividendo menor que o divisor, como é que eu faço? Vamos pensar lá no método. Separo até ter um número maior que o divisor. Nesse caso, separando 1 não dá, separando 15 também não dá. Mas acabaram os dígitos. Então, como eu estou fazendo divisão com inteiros, eu não estou falando ainda sobre decimal, 15 dividido por 17, quantas vezes eu consigo colocar o 17 dentro do 15? Nenhuma. Então, 0 vezes. 0 vezes 17 é o multiplica, né? Dá 0. 15 menos 0, 15. Então, o que é que isso significa? 15 dividido por 17, o resultado do quociente é 0 e o resto dá 15, porque eu não tenho mais nada para descer. Então, guardando. Quando o dividendo é menor que o divisor, sempre dá 0. Estou falando com inteiros, ok? Vamos agora numa tentação que é descer 2 algarismos seguidos. Quando você começa naquela parte do D de Moore, que você desce 1, aí faz tudo, desce 1. Existem alguns momentos que você é tentado a descer 2. Vamos fazer um exemplo aqui. 24 dividido por 23. Por quê? Eu tentei o 2 não deu. Então eu vou tentar o 24. 24 dividido por 23. Opa, dá 1. 1 vezes 23, que aí eu multiplica, né? 23. Faço a subtração para calcular o resto, dá 1. Ok? Então eu estou nesse ponto aqui. No caso, nesse ponto aqui, porque foi o C de Moore, né? Aí agora no D de Moore, eu vou descer um algarismo. Desci um algarismo, 16. E aí é que está o problema. Quando eu desço esse algarismo, 16 dividido por 23, ele é menor. Então eu sou tentado a descer mais um para ser possível dividir. Mas não, eu tenho que fazer a sequência toda. Eu desci 1, agora eu vou dividir. E dividir é 16 dividido por 23, a gente viu aqui em cima, como ele é menor, dá 0. Eu tenho que botar o 0 aqui. 0 vezes 23 dá 0, subtraio, dá 16. Agora eu vou descer o 9. 169 dividido por 23. Se fosse 8, daria muito em cima, então eu vou tentar o 7. 7 vezes 3, 21, vão 2. 7 vezes 2, 14, 16. Opa, então deu menor, eu posso subtrair. Subtraiu, deu 8. E agora eu não tenho mais nenhum dígito para descer. Então essa divisão deu 107 e o resto deu 8. Mas se você não faz isso, você não ia colocar esse 0 aqui e ia dar 17. Então essa é a primeira tentação. Descer 2 algarismos seguidos não pode. Tem que fazer o processo todo, sempre, inteiro. Vamos aqui para outra tentação. Pular direto para o resto. Isso aí também acontece em alguns casos. Vamos lá. Separei o 1. 1 dividido por 14. Não dá. Separei 12. 12 dividido por 14. Não dá. Separei 127. Opa, agora dá. Então, 127 dividido por 14 deve dar o quê? 10 daria 140, 9, talvez 9. Vamos tentar o 9.
Quando não der, aí você viu que não deu, tenta um número menor, tá? 4 vezes 9, 36 e vai 3. 9 vezes 1, 9 com 3, 12. Já estou aqui no dividir, eu multipliquei de volta, agora eu vou calcular o resto, fazendo todos os passos. Aqui deu 1. Aí agora eu começo a fazer o método de baixo, que é desce 1. Desce 1. 11 dividido por 14. 11 dividido por 14 não dá, então aqui já o resto acabou, porque não tem nada para descer. E aí alguém pode dizer que é 9. Já vi muita gente cometendo esse tipo de erro. Então, o que é que a gente tem que fazer aqui? Deu 11. Se eu desci, depois de descer, eu tenho que dividir. Eu não posso pular direto para o passo do resto. Tem que dividir. 11 dividido por 14 dá 0. 0 vezes 14 vai dar 0. Subtraindo, dá 11. Então, essa divisão dá 90. Ah, professor, mas olha só. Quando é 0, tem que ficar subtraindo? Você pode até fazer mentalmente essa subtração, mas você tem que passar por esse passo também, porque senão você vai acabar esquecendo também de colocar esse zero aqui. Então, podia fazer de cabeça, 11 dividido por 14 dá 0, então 0 por 14 dá 0, 11 menos 0 daria 11. Beleza, sem problema nenhum, não precisaria escrever esse passo, mas pelo menos mentalmente você teria que fazer, que é o passo inteiro. Agora um que eu misturo um monte de coisa, tá? Vamos lá. 1 dividido por 13 não dá. 13, opa, 13 dá. 13 dividido por 13 dá 1. 1 vezes 13, estou multiplicando. Dá 13, calculo o resto. Dá 0. Agora eu desço 1. 0 dividido por 13. Não desce mais um número direto, não. Calcula. 0 dividido por 13 é menor que o 13. Sem contar que 0 dividido por qualquer número, exceto 0, dá 0. Então, deu 0. 0 vezes 13 dá 0, menos 0 dá 0. Então, o resto continua aqui com 0. Baixei o 3. 3 dividido por 13 não dá. Leva mais um 0. 0 vezes 13, 0. Ou eu faço direto, 3 menos 0 dá 3, ou então eu boto aqui o 0, sem vergonha de ser feliz. Aí agora eu baixo mais um número, desço, 30. 30 dividido por 13, 3 daria 39, né? Então 2. 2 vezes 13 dá 26. Subtrai, resto 4. Então vocês percebem como tem algumas pegadinhas que, se você não seguir esses 4 passos, se você quer decorar o C de Muri, D de Muri, tanto faz. Isso aí foi só para vocês prestarem atenção. Mas o importante é, eu tenho que passar sempre os 4 passos. Separo inicialmente, divido, multiplico, resto. Aí depois, desço 1, divido, multiplico, resto. Desço 1, divido, multiplico o resto. E vai assim sempre, até o final, ok? E se você está gostando desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative também as notificações e assim você será avisado de novos conteúdos de matemática, ok? Continuando. E agora, para finalizar, eu vou falar sobre a divisão com números decimais, que ela se baseia na divisão com números inteiros. Então, basicamente, o que é que tem que se fazer? Primeiro, iguale o número de casas decimais do dividendo e do divisor. Então, se tiverem números de casa decimal diferentes, você vai colocando zeros até ficar com o mesmo número de casas decimais. A partir desse momento, faz a divisão como se fosse inteiros. Esquece a vírgula. Você começa a fazer a conta como se fosse inteiros, todo esse método aí que eu falei. E aí, quando terminaram os algarismos do dividendo, justamente quando chegou naquele resto que você, com inteiros, diz que parou, você coloca a vírgula no quociente e aí faz o D de Muri, só que você vai descer o quê? Você vai descer um zero. Imaginariamente, tem um zero logo depois ali do dividendo. Então você vai e desce o zero. Ah, você quer mais casas decimais? Faz o método todo, desce mais um zero. Vamos fazer aqui algumas contas que vocês vão entender o que é que eu quero dizer. 126,7 dividido por 1,4. Primeiro, quantas casas decimais tem aqui? Uma. Quantas casas decimais tem aqui? Uma. Então, eu não preciso nem igualar, já está igual. Então, eu esqueço a vírgula. Morreu a vírgula. Então, passou a ser 1.267 por 14. Separei 1, não dá. Separei 2, não dá. Separei 6. Viram que eu estou fazendo que nem a divisão por inteiros? 126 dividido por 14. Vamos tentar 9. 4 vezes 9, 36. Vão 3. 9 vezes 1, 9. E 3, 12. 126. Faça a subtração, que é para calcular o resto. Deu 0. Baixei o 7. 7 dividido por 14. Não dá.
Lembram? Então, quando não dá, bota o 0. E aí, 0 vezes 14 dá 0, sobra 7. Se fosse por inteiros, acabou. Só que eu quero casas decimais também. Então, o que eu faço? Eu baixo um 0 que estaria aqui. Desci o 0. Só que, nesse momento que eu baixo um 0 que não existe, eu tenho que botar a vírgula aqui. Então, bota a vírgula, baixou o 0. 70 dividido por 14 dá 5. 5 vezes 14 dá 70, subtraiu 0. Então, essa divisão dá 90,5. Vamos para outro caso. 1,28 dividido por 1,2. Nesse caso, o número de casas decimais é diferente. Então, eu acrescento um 0 aqui. E depois que eu acrescentei o 0, esqueço da vírgula. Morreu a vírgula. 128 dividido por 120. Dá 1. Né? Porque 1 não dá, 12 não dá, 128. 128 dividido por 120, 1. 1 vezes 120, 120, subtrai 8. Mas eu quero continuar, porque eu quero algumas casas decimais. Então, o que eu faço? Não tem mais nada para descer, coloca a vírgula, desce um 0. 80 dividido por 120, não dá, dá 0. 0 vezes 120, 0. Subtraindo de 80 dá 80, tudo bem. Posso fazer, como eu falei, mentalmente ou colocar aqui o 0. Então agora, cheguei no resto, eu quero continuar. Beleza, desço mais um 0. Não preciso mais botar a vírgula, porque a vírgula já foi colocada. 800 dividido por 120. 7 talvez não. 7 não daria, dá 6. 6 vezes 120. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6. Mais um 7. Subtrai, dá 80. Ah, mas o professor é cri-cri, ele quer que eu bote mais casas decimais. Beleza, bota mais um 0. Só que de novo deu 800. 800 dividido por 120 vai dar 6. Você vai fazer a mesma coisa, vai dar 720, vai subtrair e vai dar 80. Então isso é o que a gente chama de uma dízima periódica. Você vai ver que isso aqui vai ficar se repetindo sempre. Então o resultado vai dar 1,066666. Aí, dependendo do que o professor pediu, dependendo do que a questão pede, você coloca quantas casas decimais forem necessárias. Aqui, 6 dividido por 8. Aqui é um caso que logo de cara não dá. Se não dá, ainda da divisão por inteiros, nesse caso aqui não precisa igualar a casa decimal, porque todos eles não têm casa decimal. 6 dividido por 8 dá 0. 0 vezes 8 dá 0, 6 menos 0 vai dar 6. O resto deu 6. Só que agora eu quero continuar. Se eu quero continuar, boto a vírgula, coloco um 0. Baixo um 0 imaginário aqui de cima. 60 dividido por 8, 7. 7 vezes 8, 56. 60 menos 56, 4. Quero continuar. Coloco mais um 0. Não preciso botar a vírgula de novo, porque já tem a vírgula ali. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Subtraio, resto 0. Então, 6 dividido por 8 dá 0,75, ok? Então, agora, como eu falei que tinha um bônus, né? Uma edição extraordinária do Funciona Mais Por Quê, bem rapidinho. Só para mostrar essa questão de igualar casas decimais, da onde vem. Vou pegar esse caso aqui que a gente teve que igualar as casas decimais. 1,28 dividido por 1,2. Basicamente, trazendo isso para a fração, isso é igual a 1,28 dividido por 1,2. Concorda? Se isso é uma fração, eu posso multiplicar em cima e embaixo por 100. Eu vou ter 128 dividido por 120. Ah, mas por que você escolheu esse 100? Óbvio, o número que tiver mais casas decimais, eu vou escolher para multiplicar por 10, por 100 ou por 1000 para sumir as casas decimais. Então, nesse caso aqui, esse aqui tem duas casas decimais, eu multiplico por 100. E para não alterar o valor da fração, se eu multiplico por 100 em cima, eu tenho que multiplicar por 100 embaixo. Então, 128 dividido por 120. Então, é por isso que a regra de igualar o número de casas decimais e sumir com a vírgula funciona. Porque quando você igualou e depois sumiu com a vírgula, é como se você tivesse multiplicado por uma potência de 10 que faz aquela vírgula sumir. Se eu tivesse 1,287, tinha que multiplicar por 1000 para ficar 1287, entendeu? Então, esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. Espero que tenha sido bom e que tenha sido útil para vocês, tá? Um abraço, tudo de bom para vocês.